Oi, gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou aguardando a Diana entrar. Beijo, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Olímpia, Simone, Elisa. Achei a Diana, vou botar a Diana aqui junto. Estou aguardando. Opa, tá entrando aqui. Tá, gente? Espera aí, eu só tenho que inverter aqui o lado. Agora. Tá me Vou só ouvindo? mandar. Tô ouvindo, tá ótimo. Pronto, só tinha que inverter o lado. Espera aí, que eu não liguei a luzinha. Só um momento. Esqueci desse detalhe. Vai se preparando aí. Era só a luz que tava escuro. Prontinho. Só um minutinho que eu tô convocando aqui as pessoas da lista para virem com a gente, porque os esquecidos não vão poder reclamar que a gente não avisou. Com certeza. Não vai dar para colocar todo mundo, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Vamos embora. Boa noite para todo mundo. Eu sou Patrícia, para quem não me conhece. Eu sou mãe de 2 anjinhos raros e um deles tem a mesma síndrome que a Diana, que é chamada de síndrome de Golden Hair. Eu conheci a Diana assim que o Rafa nasceu, procurando alguém que pudesse me dar um apoio. Não sabia ainda qual a perspectiva dele de vida, o que poderia acontecer. E era a época do finado Orkut. E dali surgiu uma amizade de cara e muitas trocas de e-mail. E em pouco tempo, ao invés de a gente estar falando da síndrome, a gente estava falando de fofoca mesmo. A Diana mora na Bahia, eu moro no Rio. E a gente já se encontrou algumas vezes, a gente teve essa sorte de poder se conhecer pessoalmente. E é um amor, assim, de irmã que a gente tem. Então, eu sou professora da rede estadual, sou professora de matemática, estou readaptada porque eu também tenho problema de saúde. E cuido dos meus dois, do Rafa, que tem a síndrome de Goldenhar e TDAH, e do Gabriel, que tem hipertensão pulmonar e síndrome de Asperger. A síndrome de Goldenhar é uma síndrome que ela atinge de 1 a cada 25 mil nascidos vivos. Ela vai atingir os olhos, uma ou as 2 orelhas e a coluna vertebral. Tem uma confusão que se faz, e até em artigos médicos, literatura médica, isso não fica muito claro, que a síndrome de Goldenhar é muito confundida com a microsomia hemicrâniofacial, que é a má formação da metade do crânio. Na Goldenhar, ela vai aparecer, mas ela não é suficiente para caracterizar a Goldenhar. A Goldenhar vai além um pouquinho, e aí ela também vai pegar a coluna vertebral, como eu falei, e os olhos e a orelha. Então a Goldenhar ela pode atingir de uma maneira simples, com menos gravidade, até casos muito graves em que a visão é muito afetada, distúrbios muito fortes. A audição, como tem a má formação de uma ou 2 orelhas, ela pode causar surdez, desde uma surdez moderada até uma surdez severa, porque também, além da má formação da orelha ou das orelhas, tem a má formação do canal auditivo, muitas vezes, com a ausência. Chega a nem ter orelha, né? O que chama de anotia, quando a ausência total. O Rafa tem o que a gente chama de microtia. A Diana também tem a microtia bilateral. Quando tem só a microsomia hemicrâniofacial,
ela é a segunda má formação crânio-facial mais frequente, que só fica atrás da fenda lábio-palatina. E mesmo assim, alguns médicos não conseguem fazer o diagnóstico. A gente briga muito por isso. Eu já falei muito. A Golden Hair também pode atingir outros membros e órgãos internos. Não é comum que ela traga uma deficiência intelectual, mas às vezes ela vem associada com outras comorbidades. Tá? Então eu vou pedir para a Diana se apresentar e para ela falar um pouquinho como a síndrome de Golden Hair atingiu, quais são as sequelas que a síndrome trouxe para ela. Obrigada, Paty, pelo convite. Boa noite, gente. Como a Paty já me apresentou, eu sou Diana, eu moro em Salvador, tenho 41 anos, eu sou servidora pública federal, bacharel em Direito, sou casada, tenho, como ela já adiantou, a Golden Hair, e em mim as sequelas que se apresentaram foram algumas malformações na coluna, algumas várias, né? Eu tenho fusão de vértebras na cervical, eu tenho uma escoliose e princípio de artrose na lombar, tenho uma hérnia na torácica, enfim. Se tiver alguma vértebra minha que não mereça um comentário no laudo da ressonância, é distração do laudador lá. Enfim, Diana, só um minutinho. Acho que a sua irmã que colocou aqui, que é uma Luísa, que tá baixo o teu som. meu som tá baixo? Se você se aproximar, melhora. Melhora? Sim, Melhorou? Agora? melhorou. Bom, então eu tenho algumas malformações na coluna e tenho também a malformação nos dois ouvidos, como a Paty já falou também, né? Eu tenho a microtia, eu tenho perda mista, moderadamente severa, bilateral. Tenho a microsomia hemifacial, que a Paty falou, né? O lado direito atrofiado. Tenho também problemas mais leves na vista. Eu tive estrabismo, eu tenho hipermetropia num olho, miopia no outro, astigmatismo nos dois. E aqui agora não dá para ver, mas tenho, não sei se dá para chamar de dermode, mas tem uma carninha que cresceu aqui entre a pálpebra e os cílios, mas acho que não vai dar para enxergar. E tenho a hidrocefalia, que não é uma sequela das mais convencionais na síndrome, não é definitiva para caracterizar a síndrome, mas pode ser uma das sequelas possíveis, que eu também tenho. Pode aparecer o dermoide nos olhos, tem... Qual o nome quando tem aqui na orelhinha? Você lembra? Resumindo, são... Eu não me recordo, porque eu não tive, eu tenho a malformaçãozinha mesmo. Eu tenho como se fossem tumores benignos, na verdade, nos olhos e aqui na orelhinha. O Rafael também não tem, agora fugiu totalmente o nome. Apêndice, a mãe do doutor ajudou, na Aline. Isso. Às vezes a pessoa tem a orelha considerada normal e ela tem apenas o apêndice ali na frente, e é uma característica da síndrome. Nada com outros fatores já caracterizaria, né, a síndrome. Isso. Eu vou até agradecer que hoje eu falei com o Dr. André, que é o cirurgião crânio maxilofacial do Rafa, e ele me deu algumas orientações sobre essa parte inicial da frequência que a síndrome ocorre, que quando é só a síndrome de Golden Hair não tem nem assim uma frequência de dizer de como ela acontece, de tão rara, né, que ela se torna. Diana, eu não tive diagnóstico do Rafa na gestação. Apesar de ter feito a Ultra 3D, eu falei na outra live que o safado botou a mãozinha assim, escondendo a orelha da gente, né? Ele queria chegar chegando. Então, há tempos atrás, a gente não tinha a Ultra 3D. Como é que foi o seu diagnóstico? Foi já no momento do nascimento? Não. No momento do nascimento, só era visível as duas orelhinhas mal formadas, que não eram suficientes para a caracterização da síndrome. Era o que dava para ver aparente naquele momento. E daí, o que aconteceu? Quando eu comecei a ir no pediatra, nas visitas normais de um recém-nascido, ele suspeitou que o meu perímetro cefálico não estava
compatível com a minha idade. E ele começou a teimar com a minha mãe. E ela me levou na época naqueles que se diziam os bons neurologistas da Bahia. E todos diziam que eu não tinha nada, que eu não tinha nada. Até que um dia, quando eu tinha talvez um mês e pouco de nascida, o pediatra teimou com minha mãe, bateu na mesa e falou: eu rasgo meu diploma se sua filha não tiver hidrocefalia. Leve ela para São Paulo, para ter um diagnóstico mais preciso. E aí minha mãe atendeu, graças a Deus, né? Porque senão teria sido Coração de mãe. coração de mãe, mãe leoa, como você. Então ela me levou e, na verdade, aí foi só para bater o martelo. Aí que viu o tamanho do buraco, né? Que aí foi que veio realmente o diagnóstico. Não era hidrocefalia, era uma síndrome rara, e veio o diagnóstico da, de que era Golden Hair, né? Então, assim, você teve um médico excelente que mesmo há tempos atrás tinha um conhecimento. Eu agradeço também muito aos médicos. Ele só suspeitou, e a hidrocefalia não é uma sequela clássica da síndrome. Então, eu só diagnostiquei a síndrome porque ele suspeitou da hidrocefalia e me encaminhou para São Paulo. Lá, a experiência conseguiu fechar o diagnóstico. Entendi. O Armando está aqui com a gente. O Armando também tem a síndrome, assim como todas as outras pessoas do nosso grupo. Só que o Armando, ele é surdo total e a gente não conseguiu, de forma alguma, colocar legenda até para os outros surdos convidados, porque o Instagram ainda não permite que a gente coloque. Então a gente pede desculpas e que isso seja resolvido. Inclusive eu fiz uma reclamação no Instagram nesse sentido. Vamos ver se eles atendem. Porque como o Armando me disse hoje, são 10 milhões de surdos na estatística do IBGE de 2010. A gente está em 2020, então é muita gente para ficar de fora. Precisa de leite. Exatamente. Diana, geralmente quem tem a Golden Hair vai precisar de algum tipo de cirurgia em algum momento da vida. Sim. Geralmente são intervenções cirúrgicas para reconstruir ou para devolver que um órgão funcione corretamente, como a mastigação, deglutição, visão. Por quantas cirurgias você passou? Cirurgias que eu digo assim, funcionais mesmo, para a função funcionar direitinho. Dessas imprescindíveis e que se relacionam com a síndrome foram 16. Só isso? Só. Quais foram as principais? 4 neurológicas, 2 auditivas, na verdade, reparadoras, que a gente vai falar mais depois, 2 do ouvido para o implante do barra, 2 do maxilar, 2 de siso, 3 de enxerto de gengiva, teve a do estrabismo. Eu já me perdi, mas as principais eram essas. Isso é importante porque algumas pessoas acham que elas olham para quem tem uma síndrome crâniofacial e às vezes a pessoa é diferente, a pessoa tem a orelha diferente, é só fazer uma reconstrução e não é. Ninguém tem a verdadeira noção do que é para o portador precisar fazer cirurgia, né? Tem cirurgia que não tem escolha. E terapias. Toda fazendo, né? Isso. Pois é. E terapias. Algumas terapias são necessárias também durante a vida. Você precisou de terapias durante esse processo todo? Muitas, várias pela vida toda. De pequenininha, muito assim, físio, TO, porque como eu tinha perda auditiva bilateral associada com a hidrocefalia, era a coordenação motora zero, abaixo de zero, né? A pessoa, até 9 anos de idade, eu não andava numa linha reta, eu não me equilibrava numa perna só, eu não fazia o 4, como a gente brinca com bêbado, né? Quando tá bêbado, para fazer o 4, para ver se tá com coordenação motora, eu não fazia, eu não tinha coordenação motora nenhuma. Então, pequenininha, era muito focado na físio, na TO, pela questão da marcha, da coordenação motora. Também muito a fono, por causa
da anomalia craniofacial, da perda auditiva, questão de dicção, deglutição, mastigação, essa parte toda. Também a partir da adolescência, psicoterapia, bastante. E, na verdade, a fono e a psicoterapia foi até a fase adulta, principalmente porque eu já implantei adulta. Então, eu precisei fazer novamente reabilitação depois de adulta, depois do implante na fono. Certo. Quando nós, mães, temos um filho. E a fisioterapia, que eu Assim, fiz também para. quando nós, mães, temos um filho com a orelhinha diferente, e a princípio parece que é só a orelhinha, depois a gente vai descobrindo que não, pode não ser só a orelhinha, a nossa primeira preocupação, e eu me incluo, é como é que a gente vai fazer. Se tem cirurgia para a orelha. E a gente esquece que aquele bebezinho vai crescer, vai ter opinião própria, e às vezes ele não vai querer mexer na orelha. Que eu tenho um aqui que não quer, que o orgulho dele é a orelha dele. Você passou por essa cirurgia de orelha? Você quis fazer? Passei por essas cirurgias no plural, eu fiz duas. E não sei se vai aparecer. Essa foi a orelha que eu cheguei a modificar, não finalizei, porque não gostei do resultado. Achei que não foi satisfatório. É uma cirurgia sofrida, um pós-operatório bem delicado. Eu tenho uma cicatriz grande, não vai aparecer por causa da luz, senão eu mostrava na câmera. Mas eu tenho uma cicatriz grande na costela. Antes de entrar, estava conversando com duas amigas que estão na live, que eu vou fazer um tatu reparador em cima dela. E quando eu cresci, na verdade, quando eu cresci, não, eu era adolescente quando eu fiz a segunda etapa da reparadora e que eu ia fazer a terceira, eu desisti na hora da anestesia. Eu teimei, falei para os meus pais que eu não queria, que eu não iria adiante, que eu não queria mais mexer. E não mexi. E depois, só na idade adulta, que eu tive acesso ao Barra, que eu uso hoje, que me restabeleceu a função auditiva, que é o que eu de fato preciso. Principalmente porque eu tenho cabelo grande e a parte estética, à custa de tanto sofrimento e melhorando a estética de um lado, piorando do outro na barriga, não me valeu a pena, não achei que compensava. Então, não sinto falta, não quis terminar e não tenho vontade de mexer mais com isso de maneira nenhuma. É o que o doutor André conversa muito com a gente, e hoje ele já pergunta para o Rafael, se o Rafael quer fazer a cirurgia. Ele não pergunta mais para mim, porque quem vai passar pelo processo é ele, pela dor é ele. Então ele tem que avaliar. Eu só falo para ele que ele é muito metido, ele gosta de usar óculos escuros. Então eu falo para ele, olha, para usar óculos, só fazendo a reconstrução da orelha. Então ele decidiu que prefere não usar óculos. Não, senhora, não diga isso para ele. Sempre dá para achar uma haste adaptável. Não fale isso. A gente vai dar um jeito. Assim. E assim, é comum a gente em algum momento querer fazer uma cirurgia plástica para nossa melhora da nossa autoestima. Não tendo a ver com ter ou não ter síndrome. Sim. Você tem essa vontade de fazer alguma cirurgia plástica para melhorar alguma coisa? Eu tenho. É um plano aí a médio prazo, quando as coisas estabilizarem, por ser algo estético, né? É algo que não cabe no meu orçamento de agora. Mas eu sinto vontade. Quando eu era adolescente, que eu fiz a primeira cirurgia do maxilar, eu cheguei a colocar um pouco de gordura nessa bochecha, mas reabsorveu um pouco. Aqui a gente disfarça um pouquinho com maquiagem, mas não é simétrico. As bochechinhas não são iguais. Eu preenchi um pouco na época, mas não ficou o suficiente. Reabsorveu uma parte. Eu tinha um afundamento de crânio aqui também, fiz um preenchimento com gordura, que também não ficou adequado, ele ficou com um calumbinho, não sei se a luz mostra bem, aqui dá para ver, eu acho. Mostra um pouquinho. E eu queria reduzir isso, né, fazer a correção disso aqui. Tem a pálpebra caída, que eu também queria deixar equilibrado, um pouquinho da paralisia facial, né, que dava para fazer alguma coisa aqui para diminuir. São reparos mínimos e eu pretendo tatuar as cicatrizes, que eu acho que é muito esforço tentar fazer uma cirurgia reparadora nela. Acho que o resultado também não seria tão satisfatório.
é mais fácil tatuar. Mas no rosto E eu eu queria fazer. dou força, total. Vou fazer, Não, vou por que aprender. que eu pedi para a Diana falar disso? Para mostrar que a preocupação da Diana até aqui, né, com as cirurgias que ela passou, foram funcionais. E que Sim, a estética acaba ficando para depois, porque pode esperar. sim. Né? E a gente tem um monte de gente que faz cirurgia plástica uma atrás da outra, a pessoa não precisaria, é uma loucura no nosso país a quantidade de cirurgias plásticas desnecessárias, e quem Mas é aí tem. julgado precisar, nem sempre, porque você se enxerga da maneira como você é e você pode ser feliz assim, sem o julgamento do outro. Mas por vezes também quem não precisa faz até porque não precisa, né? E a gente que precisa já tem outras na fila, então eu vou fazer aquela que me tira a dor, aquela que me devolve a função. Né? Exatamente. O meu rosto, a prioridade foi essa. Quando eu fiz a segunda cirurgia bucomaxilo, o único objetivo que eu tinha era eu não quero sentir mais dor. Eu não quero ter outra crise de dor aguda na TM. Era só o que eu queria. Não ter mais Ó, dor. Poder mover, tá? tem um monte de mensagem aqui, mas como a gente tem que falar bastante coisa, o pessoal já mandou beijo, já concordou com o que a Diana falou, já falou que também tentou fazer reconstrução da orelha, que já falou da cicatriz. Estou falando por alto, porque não tem muita mensagem, Diana, não vou conseguir dar conta de ler e da gente conversar ao mesmo tempo. É muita informação. Então vamos lá. Queria saber com quantos anos você entrou na escola, se você teve alguma dificuldade de aprendizagem por causa da audição ou por outra característica da Golden Hair. E assim, na sua época, na minha época, a gente nem ouvia falar de inclusão. Se você se sentia incluída pelos profissionais da educação. Eu entrei na escola com 3 anos de idade e quando eu era, aliás, dificuldade por conta da Golden Hair eu nunca tive, a bem da verdade, porque eu desenvolvi desde cedo a leitura labial e minha mãe sempre conversou nas escolas para que eu sentasse na frente. Então eu tinha lugar marcado na escola na primeira fila. Eu sempre sentava na frente e minha mãe conversava com as professoras dentro do possível para que me possibilitassem ler os lábios. Então, como eu não tinha déficit cognitivo e a minha perda é só moderadamente severa, eu me virava com a leitura labial, tentando na frente, eu tinha uma boa adaptação. Não tive maiores dificuldades em termos de aprendizado por isso, porque minha mãe sempre chegou junto e os professores, como viam que eu não tinha déficit cognitivo, era só essa dificuldade. Na audição, se me garantissem um lugar na frente, minha mãe procurava assegurar que fizessem isso, eu não tinha problemas com aprendizado, não. De certa forma, você acabou sendo incluída, porque naquele momento não existiam nem leis que garantissem você sentar na frente. Então a É, escola, de uma certa maneira, acabou colaborando, sim. né? Quando eu era pequena, pré-escola, minha mãe me colocou numa escola pequena, muito acolhedora, em que ela era amiga da diretora. E eu me tornei amiguinha e colega de sala de uma das filhas da diretora da escola. E eu tenho vínculo com ela. Ela hoje mora no exterior, mas não sei se ela está vendo, porque eu divulguei no Face, não sei se ela está aí, mas eu tenho vínculo com ela pelo Face até hoje, embora ela more no exterior, a filha dessa diretora da escola. Então, nessa escola, eu tive acolhimento por ser um ambiente protegido, de alguma forma, entendeu? Depois que eu mudei para escolas maiores, minha mãe teve que chegar mais junto, mas eu tinha muita sorte, porque quis o destino que eu, pelas limitações físicas, eu não era muito de poder ter aquelas brincadeiras mais agitadas. Então, desde pequenininha, eu sempre gostei muito de ler. E por conta disso, eu acabava sendo a melhor aluna de português na sala, mesmo em comparação com os meus colegas ouvintes. Então, isso acabava
fazendo com que não me garantia uma sociabilização. Eu era uma criança tímida, mas em termos de desempenho escolar e de respeito dos professores, era meio que impossível passar batido, porque eu tinha um bom desempenho. Eu, às vezes, botava aluno regular no chulé, então, assim, era algo que acabava se impondo, entendeu? E até já vi uma amiga minha, Martinha, que falou, me Então, lembrou, porque a mãe já falou que você era. A mãe estava aqui dizendo que você era aluna nota 10. não é coruja, mas eu estou falando que eu vi Marta, uma amiga minha, que é uma amiga da faculdade, mas ela é prima da minha professora, que eu digo que é a minha guruzinha. Eu não tenho Hum, mais contato direto com ela hoje, mas eu tive a mesma professora de português da antiga sétima série, que hoje é o oitavo ano, né? Até o terceiro ano do segundo grau, era a mesma professora. Então, assim, ela tinha o mesmo amor pela palavra escrita que eu tinha, e ela pegou uma paixão inata e foi burilando até o fim. Então, acho que é por isso que deu no que deu, entendeu? a gente Mas chama. assim, Pode concluir. Pode falar. na escola, eu tive essa facilidade com a parte acadêmica, mas não posso dizer o mesmo da parte de socialização. Na verdade, houve uma inversão. Quando eu entrei Hum, na faculdade, eu já tinha zero de acessibilidade, salve-se quem puder, completamente. Mas, ao contrário, eu já tinha passado por vários processos e já era dona de mim, já era safa, já me virava, já tinha 1 milhão de amigos. Vide essa que estava aí no comentário falando isso, né? Então, assim, eu não tinha acessibilidade. Teve semestre de eu estar um semestre inteiro da faculdade sem aparelho, e a acústica péssima, assim, a sala, assim, até para ouvinte era muito ruim a acústica, e professor com dicção ruim, professor com bigode, e professor que virava de costas para falar, e virava para anotar no quadro, e eu não podia fazer leitura labial, e também ninguém guardava lugar na frente para mim. Se eu não chegasse de madrugada, eu não achava lugar para sentar. Se eu não sentasse na primeira fila, eu não ouvia nada e acabou. E era semana de prova, era caça ao caderno dos CDFs, vamos xerocar, estudar e salve-se quem puder. Era assim, entendeu? Mas e você se naquela época salvava, né? E se salvava eu me porque é salvava. inteligente. Eu tô até com uma. Eu tinha o CDF para emprestar o caderno para xerocar e aí salvava a pátria. Eu vim hoje, ó, hoje eu botei uma blusinha de estrelinha, porque a gente brinca no nosso grupo que a gente tem nossos Golden Stars. Ao invés de Golden Heart, tem os Golden Stars. Eu acho que foi a Janete que começou a falar assim, né? Que ela tem uma filha brilhante, e temos vários que são um espetáculo na inteligência, que deixam a gente que não tem síndrome nenhuma no chinelo. Mas assim, Diana, bullying, você lembra de ter sofrido bullying em algum momento na escola ou em outro local? Bullying, eu lembro quando eu saí da pré-escola, na escola que eu estudei antes de morar aí no Rio, no período que eu morei aí no Rio. Eu tinha menino maior, assim, que vinha, que falava do óculos, porque nessa época eu não tinha operado ainda o estrabismo, então eu usava óculos com esparadrapo para corrigir a visão na lente. Tampão, né? Aí era pirata, 4 olhos. Ou então, às vezes, por conta da questão do vício postural, como eu tinha hipotonia lingual, como eu tinha encurtamentozinho do pescoço, né? Ficava com o pescocinho assim, com a linguinha. Aí era mongol, retardado, coisas delicadas desse tipo, entendeu? Que a gente ouvia. E também, assim, fora da escola, eu não lembro muito. E minha mãe procura não me relatar com riqueza de detalhes, até para eu não me chatear com as pessoas. Porque o tempo já passou, quem tinha que se arrepender já se arrependeu, quem tinha que morder a língua já mordeu, então também não vale a pena. Mas, assim, ela conta que quando ia para aniversário de criança, que tinha mãe que tirava menino de roda, de brincadeira, que afastava de mim para não brincar comigo. Também teve, não sei se entra aí na categoria de bullying, se eu não me engano, acho que eu já estou antecipando uma pergunta. Vai, Mas vambora. teve uma situação também aqui em Salvador, ainda antes de morar no Rio,
de uma academia de balé, que minha mãe me matriculou e me recusaram, porque eu não tinha coordenação motora, fazer hidrocefalia. Para mim era uma coisa de reabilitação, mas a escola só queria as meninas princesinhas, né, para fazer bonito no festival do fim do ano. Aí me recusaram na época. E minha mãe É a teve muita. falta total da inclusão, né? É o que a gente volta sempre na inclusão. Minha mãe teve muita mágoa disso, e depois, quando a gente foi para o É, Rio, ela conseguiu me matricular na escola, na época mais famosa de balé que tinha no Rio, e eu evoluí muito na coordenação motora, no equilíbrio, por conta disso, de ter sido aceita ali, na época. o esporte acaba sendo um aliado da reabilitação motora sempre. Mas até no Esporte esporte mesmo, eu você não precisa escolher sou muito dispensada. bem. Diana deu uma travada. Até no esporte você precisa escolher muito bem, porque nem todo lugar vai aceitar alguém com alguma deficiência. Fazia. Eu era dispensada da educação, quer dizer, dispensada, vírgula. Eu tinha que fazer trabalho escrito das modalidades esportivas lá, mas eu era Uhum, dispensada por conta da cervical e por conta da cabeça, para não levar bolada na cabeça, essas coisas, eu era liberada da uhum. atividade física. É, quem já assistiu ao filme Extraordinário, isso é bem, muito bem nítido no filme, que a Sim, Diana falou. É um filme emocionante. A gente diz que a gente se vê ali naquele filme. Todos nós que assistimos temos alguma coisa lá. E sim. uma parte assim que me deixa muito chocada é que tem um menino que ele começa a implicar com o Aldi, que é o personagem principal, que tem a síndrome crâniofacial. E o mais surpreendente é que os pais dele, ao invés de repugnarem o comportamento do filho, eles têm exatamente o mesmo comportamento. E aí você vê que aquela criança reproduz todo o preconceito que ela traz de casa. Isso Que ela para mim pegou. assim foi muito forte, porque a gente vê isso no nosso dia a dia, quando tem um pai que tira alguém de perto achando que, não sei, vai pegar alguma coisa, se é contagioso, né? É muito duro para a gente conviver com isso. Então fica aí até a dica para quem não assistiu, assistir depois, que vai lembrar da nossa conversa aqui. Muito. Você já falou bastante o que eu ia te perguntar. Você foi relatando que como era o papel da sua família na sua vida escolar. Então era um papel, sua mãe brigava, né? Era uma mãe leoa que É, ia atrás do que podia, te ela foi protegia como podia também. seu sei lá, 30 anos atrás, né? E Rafa tem o quê? 30 e poucos anos menos que eu. É, 30 anos. E naquela época não se tinha redes sociais, eu não tinha um Armando e uma Ivânia conhecidos naquela época para mim me inspirar lá atrás, nem os pais dele para abrirem caminho para minha mãe, né? Porque a rede social não existia, então ela Uhum. foi aquela cega teimosa no escuro. Assim, não é à toa que o nome da página é meio que uma provocação, uma ironia, uma pilhéria, porque eu realmente cresci sob a pecha de ser aquela menina que não ia vingar. Era o que se dizia desde sempre para minha mãe, né? Aquela menina que não ia vingar. Coitado de Mari Rúbia, coitado, investe tanto, incentiva tanto, estimula tanto essa criança. Tá vendo que não vai vingar? Tá vendo que não vai vir tão longe? Tá vendo que não vai dar em nada? Coitados, coitado. Cresceram, assim, eu cresci a vida inteira com eles ouvindo. Eles maquiavam o que podiam, mas muita coisa a gente pegava Uhum. no ar, muita coisa a gente sentia no ambiente. E eles sentiam e tinham a rebarba, né? O impacto. Mas eles tiveram que confiar e, assim, se hoje eu estou aqui, se deu no que deu, é por causa do esforço deles. Basicamente, é por eles terem acreditado onde o que existia era dúvida, né? Questionamento e descrédito do meio ao redor, né? É sempre Então, assim. Os pais têm que ter essa força de lutar contra o mundo. É difícil, é cansativo, mas vale a mas acho pena. que lá atrás era um pouco mais cruel, porque a gente não tinha essa rede de apoio, né, de hoje em dia. Sim, Apoio amortece a pancada um pouco. Lá atrás ela não teve. Ela não é. teve esse. Você foi responsável,
né? A primeira pessoa que eu tive contato, e aí foi acalmando meu coração e me deu Mas forças para ficar em cima do Rafa. para mim é honra, é gratidão, é prazer imenso, porque justamente essa sensação que eu tenho de o que eu não pude oferecer à minha mãe, eu estou passando adiante, entendeu? Aquilo que minha mãe não teve lá atrás, se eu puder encurtar o caminho de alguém um pouquinho, é bem, é positivo, é valioso, é o que a gente quer. Só retomando um pouquinho da fala lá de trás do Extraordinário, que você falou que a gente se vê muito no filme, eu costumo brincar, eu costumo fazer uma piada, eu digo que eu me vejo uma Og Pullman de saias do piniquim da vida real. E muitas vezes na vida eu desejei aquele capacete dele. Oh, quantas vezes eu desejei aquele capacete, nossa. Quantas vezes. Até uma amiga comentou essa semana que era legal ele usar o capacete. Eu não me lembro muito bem, assim, a conversa. E eu até falei para ela, não, Comigo, com ele não. não era assim, não era legal ele usar o capacete. O problema do capacete não era ele com ele mesmo. O problema do capacete era para ninguém enxergá-lo e não deixá-lo de lado. A gente E sabe que não é tem uma simbologia, né? uma autoestima maior que ele, lindo e maravilhoso. Exatamente. Você já falou um pouquinho, mas qual foi assim a fase que você considera ter sido mais difícil? Na infância, na adolescência ou na fase adulta? Sem dúvida alguma, adolescência. Sem dúvida alguma. Sempre adolescência. Sim, porque na infância eu não tinha total consciência das coisas que aconteciam. Minha mãe amorteceu muitas pancadas, minha mãe me protegeu do mundo como ela pôde. De alguma forma, algumas coisas não chegavam diretamente a mim. Eu sei superficialmente daquilo que ela conta depois de adulta, mas ela não deixou eu perceber muita coisa que tinha, que existiu, que ela sofreu, que ela passou, mas que não chegava claramente para mim. Na adolescência, não. Na adolescência, ainda mais que eu sempre fui, né, precoce para a idade, então a gente pescava no ar as coisas, a gente pescava quando alguém te olhava de banda, quando alguém tipo, te levava a tirar cola para as coisas meio que contrariada, contra gosto, vamos levar o porre, vamos levar o encosto. Você via assim, entendeu? Era aquela coisa que você. Eu já tinha a percepção das coisas. Eu já sabia quando alguém estava me olhando diferente. E foi a fase que vem os grilos, as questões de autoestima, que eu não era bem resolvida como Rafa, eu tinha muito complexo de patinho feio, e a fase que eu brinco que eu me sentia uma quase autista, né? E meu mundo se resumia a meu quarto, meu som e meus livros, que eu vivia muito no meu mundinho. Foi a fase mais difícil, que eu já tinha alguma consciência, eu percebia as mensagens subliminares, as entrelinhas das coisas, mas eu ainda não tinha engrossado o couro, então eu não sabia me defender ainda. E o adolescente é um ser quase que de outro mundo, porque ele acha que está falando por trás em voz alta, né? Ele Sim, tem olhares para o outro, mas ele acha que o outro não está vendo. Já é uma fase difícil para todo mundo passar, ainda mais quando você tem, né, uma condição que a sociedade rotula como não é o padrão. Realmente, eu imaginei que a resposta fosse a adolescência mesmo. sim. Eu até coloquei uma pergunta aqui para fazer, mas a gente falou um pouquinho, já falou sobre isso, que é a parte da discriminação dos pais, que você falou que tinha pais, né, que tiravam de perto. Então, assim, apesar do filme ser uma história de ficção, ela poderia ter escolhido qualquer um. Eu me sinto mal de saias do periquinho da vida real, porque eu me vi naquele filme várias e várias vezes. Ave Maria. Na hora que ele perde o aparelho naquela cena, gente, ali eu me derramei. Ali eu segurei o filme todo, com um rolo aqui na garganta. Desabei.
Eu já tinha lido o livro antes, então quando começou o filme, eu já comecei a chorar, porque eu já sabia o que ia acontecer. Sabe? Naquela cena ali foi inevitável. A gente não vai falar muito das outras cenas para o pessoal poder assistir, não Não, vamos estragar. É, em algum momento assim você chegou a pensar que você era uma pessoa única? Sim, eu tenho uma síndrome e não tem ninguém igual a mim, porque não tinha redes sociais. Como é que foi isso na sua vida? eu não digo que eu me sentia única, não. Eu me sentia um ET, eu me sentia patinho feio, sim. Mas, embora a gente não tivesse as redes sociais lá atrás, de alguma maneira eu tinha consciência de que, nem que não fosse em relação especificamente a Golden Hair, mas eu tinha alguma consciência de que eu não era a única diferente no mundo. Eu me sentia ET, eu me sentia patinho feio, eu me sentia, como eu costumava dizer, um peixe fora d'água. Mas, de alguma forma, intuitivamente, eu sabia que eu não era a única no mundo. E talvez por isso, lá nos primórdios do finado Orkut, eu tive vontade de pesquisar, de procurar. Eu sabia, de alguma maneira, que eu não era a única no mundo. Então, eu tive vontade de procurar para achar esse cardume, já que eu me sentia um peixe fora d'água, né? E aí, inicialmente, eu acabei encontrando um grupo sobre hidrocefalia e tenho algumas amizades daquele grupo até hoje, pessoas que eu convivo, que eu tenho contato, que eu conheci pessoalmente também até hoje. Depois veio o grupo lá, a comunidade de Golden Hair do Orkut, que depois veio resultar mais tarde agora na nossa família Golden Hair aqui. E você foi lá dos primórdios. Acho que você foi a primeira pessoa que eu conversei, se eu não estou enganada. Acho que se não for a primeira, foi uma das. E assim, foi Eu, como eu te. você, Railene, que mora na França, a Érica, mãe do Lipe. Essas três eram de lá, exatamente. De lá do Orkut ainda. E depois disso, já depois, por volta de 2010, assim, quando eu já era implantada, veio o pessoal dos implantados, dos surdos que ouvem, de uma maneira geral. E aí eu já tinha consciência de que eu não era mais peixe fora d'água. Aí eu já tinha ganhado uma família espalhada pelo mundo inteiro. Aí eu não tinha É, mais como negar. a gente conversava muito, né, sempre, e eu lembro de você falar da síndrome do patinho feio, e de eu falar para Uhum. você que era para esperar, que você ia achar o seu príncipe encantado, que ele ia Ainda, chegar. tá, Chegou, né? tá aí, no meu caso de mensagem, coisa mais linda. A Marlene reclamando que ela também era do Orkut, do tempo do Orkut. Justo. Ai, E você já até expressou isso um pouquinho, né? Mas eu vou perguntar novamente para ver se você lembra mais alguma coisa. Em que momento a síndrome passou a te trazer orgulho, felicidade? amiga, eu não diria exatamente essas palavras, não propriamente orgulho e felicidade, porque eu acho que ninguém em sã consciência escolhe voluntariamente passar pelas dificuldades que a gente passou. Se você pudesse ter uma vida Uhum. mais livre de percalços, você racionalmente lá atrás, antes de trilhar o caminho, jamais escolheria o percurso que você trilhou. Eu tenho certeza disso. Mas o que eu digo, eu acho que a partir do momento que eu fui tendo esses encontros, que isso foi moldando a personalidade que eu tenho hoje, e que foi me dando esse ambiente de família que a gente tem, de pertencimento. A partir daí, eu digo, nunca tenho orgulho nem felicidade de ter tido os desafios que eu tive, mas a palavra que eu usaria é gratidão. Eu tenho gratidão a Deus por ter confiado em mim para ser capaz de viver os desafios que ele me propôs, de confiar que eu chegaria adiante na jornada que eu tinha para passar sem desmoronar, sem me desmontar. E mais do que tudo, sobretudo, gratidão pelas pessoas
que ele agregou à minha vida durante a jornada, porque eu tenho certeza que se eu tivesse uma vida, digamos assim, de patricinha de Alice no País das Maravilhas, de Barbie, com certeza eu não teria no meu entorno as pessoas mais fantásticas que eu tenho na vida, que jamais fariam parte do meu contexto, da minha história, da minha realidade, se não fosse por essas coisas incomuns que a gente encontrou na nossa jornada. Então, sobretudo, eu tenho gratidão a Deus. Eu acho que lá atrás, no início, eu jamais conscientemente escolheria esse caminho que eu trilhei. Mas hoje, olhando para trás, eu sou grata pelos sapatinhos que eu calcei, pelo caminho que eu percorri, e sou grata pelas pessoas que eu tenho na vida, e eu tenho perfeita consciência de que eu jamais as teria em outra circunstância. Então, eu não, assim, se tem vida mais É. fácil, não gostaria, mas só depois que trilhei o caminho, né? Mas você tem uma família SG que tem muito orgulho de você e é muito feliz de ter você com a Todos, gente. e a todos vocês, você sabe disso. É, conta mais um pouquinho pra gente. Vamos falar, me fala assim, como foram os sentimentos ali no filme Extraordinário? Choro, alegria, emoção, misturou tudo. Eu diria que misturou tudo. Eu acho que eu passei o filme todo com um nó na garganta. Assim, era ver a história da minha vida passando na tela. Mas, assim, engraçado, eu chorei mais no livro. O filme, eu fiquei com aquele bolo aqui, que ia e voltava, que ia e voltava, que ia e voltava. Na cena que derrubam ele, que ele perde o aparelho, ali foi que eu desabei. Ali eu, sabe? Acho que mexeu mais profundamente comigo ali, eu desabei. Mas, assim, o filme inteiro é uma metáfora minha, né? Voltando, repetindo, sendo repetitiva, mas, assim, eu realmente me considero uma Og de saias tupiniquim da vida real, sem dúvida. Né? Percebi. Normal ali. É a ficção imitando a vida real. E É, vice-versa. infelizmente, aqui no nosso país, a gente não tem uma facilidade para expor muitas coisas. A gente conversou sobre isso há uns dias atrás e a gente dá muito crédito para histórias fictícias que não são nossas e às vezes nós temos as histórias aqui para contar e a gente não tem para quem contar, quem compre a nossa história. Você tem vontade de escrever um livro relatando sobre as suas experiências de vida? Paty, sendo bem sincera, eu sou cobrada disso desde que eu me entendo. Basicamente, desde que eu saí da alfabetização. Eu já comecei esse projeto umas 1.500 vezes, já abortei umas 3.000 vezes, entendeu? E eu, de uns tempos para cá, até retomei uma escrita, voltei a escrever. Eu diria que eu tenho talvez 70% de uns escritos já rascunhados aí, mas não sei dizer se algum dia eu chegaria a publicar. Exatamente porque numa editora de demanda eu precisaria ter dinheiro para fazer isso, para desembolsar. Eu não gosto da ideia, existe gente que faz, mas eu não gosto da ideia de vaquinha para eu levantar o dinheiro para depois fazer o livro. E as editoras convencionais não publicam autobiografia de ilustre desconhecida. Uma editora pequena que eu sondei uma certa vez chegou a me dizer que até talvez eu tivesse resposta de alguma editora pequena se eu aceitasse o rótulo de autoajuda. Passo, vamos ficar na gaveta mais um tempo, porque eu não Uhum. vivi uma história inteira que tudo que eu não fiz foi autocomiseração, vitimismo, coitadismo, para alguém colar um carimbo de autoajuda na minha testa depois de 40 anos. Não precisamos disso. Então, assim, talvez um dia eu pense em botar só
online na Amazon, mas assim, por editora é quase improvável que aconteça, porque eu não tenho como ter o capital para fazer por editora de demanda e não existe editora real, verdadeira, que se interesse pela publicação. Muita gente hoje em dia faz o que você falou, né? Vaquinha com o nome de É, crowdfunding, eu né? Em que particularmente, não tenho nada contra, mas eu não me sinto confortável. Eu não gostaria de usar esse recurso, entendeu? vamos Aí, ver se agora a gente vai comprar, né, Diana? Você sabe que lá no grupo você tem vários fãs esperando esse livro sair, tá? Pensa a mais. minha ídola falando que é minha fã. Ô, Senhor. É, eu escolhi alguns textos para fazer uma reflexão, mas tem que ser assim bem rápido, que senão a gente é derrubado aqui. Eu vou falar e aí, se você tiver alguma coisa para falar sobre, você complementa. O primeiro texto são os versos da música Inimitável do Nando Reis. Cada pessoa é um indivíduo, a diferença é que nos faz iguais. O que você pensa sobre? Você não sabia que eu ia pedir para você falar. Não, não esperava. Mas acho que a nossa conversa inteira já é uma reprodução disso, né? Não à toa você escolheu esses versos para fechamento, né? Acho que é realmente um fechamento de toda a conversa, de fato. Sem No dúvida alguma. fundo, nós somos diferentes, todos somos diferentes, Em alguma medida. mas o respeito deve acontecer, né, com todos. Por via de mão dupla, né? Tem do trecho do livro Extraordinário, em que entra um pouquinho, não do capacete, mas algo bem parecido. Que ele diz: eu gostaria que todos os dias fossem Halloween. Poderíamos ficar mascarados o tempo todo. Então andaríamos por aí e conheceríamos as pessoas antes de saber como elas são sem a máscara. Ai, isso daí revela a inocência do Og, do momento que ele estava nessa passagem do livro, que eu diria que foi até talvez a minha adolescência. Durante muito tempo, eu quis caber na forma de bolo do senso comum. E acho que isso significa a máscara. Só que depois de muita terapia na veia, eu consegui entender, e aí só veio com a maturidade, foi acho que da faculdade para frente, e bem mais adiante, que eu consolidei a ideia de que a minha singularidade, a minha peculiaridade, aquilo que me difere dos outros, é que é o meu ouro. É isso que me trouxe as pessoas mais valiosas que eu tenho na vida. Quem está comigo até hoje está exatamente por aquilo que eu sou. Mas eu levei muito tempo para entender isso. Durante muito tempo eu quis ser igual a todo mundo. E aqui é uma visão de uma criança, né? Então a inocência dele era que todo mundo Exato. tivesse escondido para ninguém perceber que ele é diferente, e ele sabia que ele tinha muitas qualidades, que ele era muito inteligente, e ele, por trás de uma máscara, não seria julgado pela aparência dele. Né? E quantas vezes as pessoas são julgadas pela aparência, não tem chance de expor, não tem chance de falar, e não é só na questão de ter uma síndrome craniofacial, mas um deficiente físico também, né? Um cego, a pessoa já é deixada de lado pela deficiência que existe. Uhum. E eu separei o último que eu coloquei hoje no grupo, mas eu não falei de quem era o texto. É um trecho que tem nosso amigo Armando Nembre, onde ele diz: essa vida é única, temos a obrigação de apreciá-la. E mais do que isso, temos a obrigação de realizar a nossa missão, fazer a diferença no planeta. Então, assim, eu Ele faz. agradeço a Diana. Ele não sabia que ele ia estar aqui no trecho hoje, não. Será que ele ainda tá aí?
às vezes a gente faz uma coisa pequena que atinge uma outra pessoa e a gente não tem a dimensão. Então, assim, eu agradeço muito a Diana, porque no meu planeta ela fez a diferença. Eu consegui ir enxergando com outros olhos. E todos os outros que a gente foi agregando no grupo, todas as experiências de vida. Tem crianças que têm a síndrome num grau muito severo, e as mães são de uma força inacreditável. Eu me sinto pequena diante da força que elas têm. Sim. E vocês fazem a diferença no meu planeta já. Eu queria que o Rafa estivesse aqui, mas ele está escondidinho lá dentro. Eu tinha até combinado dele ler, mas ele não apareceu. Eu fui lendo. E o meu filho aparecido hoje não quis aparecer. A Diana, a gente tem... Ele vai saber que a tia é fã de carteirinha dele. Tá lá dentro vendo. Você tem alguma mensagem para deixar? A minha mensagem, minha amiga, é só de gratidão, como eu já disse antes e repito, é de gratidão. Houve um tempo em que eu me sentia muito culpada, muito pesada, por todo o trabalho que eu achei, não, que eu tenho certeza que eu dei para minha mãe ao longo da vida. E quando eu descobri as pontes que a gente foi construindo, isso, ao mesmo tempo que dava uma tristezinha no coração, que eu só pensava, minha mãe não teve tudo isso, minha mãe não teve essa oportunidade, minha mãe não teve essa chance. Mas, ao mesmo tempo, o que eu esperava da vida com isso era isso que você me disse agora. Durante muito tempo, eu não entendia como simplesmente contar coisas pequenas que para os outros podem parecer surreais, mas para mim era a única história que eu conheço, que foi aquela que eu experimentei. E durante muito tempo eu não entendia como contar essas coisas pudesse causar algum impacto. Mas eu levei um certo tempo para entender isso que você disse, que às vezes contar uma história boba, que para mim pode ser boba, às vezes é devolver o chão embaixo de alguém. Eu levei muito tempo para entender isso. E quando eu entendi, eu decidi que eu queria fazer isso pro resto da vida, porque só assim que vale a pena. Você está fazendo lindamente. E você também. Eu vou encerrar já já, senão o Instagram derruba, a gente não consegue gravar. Só falando também que quando eu montei, né, as nossas carinhas para fazer a live, as cores escolhidas foram propositais, porque para criança às vezes é muito difícil entender que ela é diferente. A gente tem o personagem do Nemo, que são as cores que eu coloquei ali, porque é uma forma de você mostrar para a criança que tem um personagem com a nadadeira menorzinha, mas que ele não deixa de ser importante, não deixa de lutar pelo que ele quer, e ela vai conseguir também. A gente compara a nadadeirazinha com a microtia, né? A brincadeira. Com a microtia. Diana, obrigada. Adorei a conversa. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Se cuidem. Tá bom? Beijo. Beijo.